Consumo de combustível. Esse é um assunto que dá o que falar na roda de amigos, não é verdade? E também no nosso dia a dia. Bom, mas também não depende só da gente, depende também da altitude que o carro circula e também da qualidade do combustível. Mas hoje eu vou te passar algumas dicas que vai te ajudar a economizar combustível. Então, pessoal, vamos para a dica número 1. Pise mais leve no acelerador. Essa dica só depende de você. Por que eu estou falando isso? Bom, um dos maiores gastos de combustível no carro, no trânsito, na cidade, é o arranque e para. Você gasta mais combustível para tirar o carro da inércia, para tirar todo esse conjunto aqui da inércia. Então você acelera para tirar esse carro que está parado e colocar ele em movimento, certo? Isso aí. Então, se você acelera muito, você vai injetar muito combustível. Se você acelera menos, você vai injetar menos combustível. Então, por exemplo, na cidade, tá lá, o arranque e para. Parou no semáforo aqui agora. Aí daqui a 200 metros tem outro semáforo e tem um monte de carro na sua frente. Vai ganhando velocidade aos poucos, gradativamente. Parou, vai precisar arrancar, arranca mais devagar, vai acelerando aos poucos, né? Chegou lá na frente, você viu que o trânsito está dando uma diminuída? Diminui também, não acelera. Segura. Quanto menos você acelerar, menos combustível você vai gastar. É simples. Complemento dessa primeira dica. Antecipe a troca das marchas. Está andando com o carro, né? Botou a primeira, arrancou, tem um fluxozinho. Não vai acelerando e colando no carro da frente que você vai ter que frear e acelerar de novo. Então, se você está numa topografia um pouco mais plana, onde você não necessita de ficar acelerando para o carro pegar velocidade, antecipe a troca das marchas. Acelerou um pouquinho, segunda, acelerou mais um pouquinho, terceira, acelerou mais um pouquinho, quarta. No caso dos câmbios automáticos, que é o caso desse carro, esse carro é um câmbio automático do tipo CVT, tá? E ele tem um simulador de 6 marchas, ou seja, tem 6 marchas para trabalhar. Agora, mas o câmbio automático é um sistema mais inteligente para economizar combustível, né, para ser mais eficiente. Tem, mas não custa nada a gente ajudar, né? Então, por exemplo, você está aqui numa pista como essa aqui, um pouco mais plana. Você vê que se você jogar uma marcha para cima, o carro vai ficar mais solto, vai rolar mais leve, pode colocar ou aqui na sua manopla do câmbio, ou no caso desse carro aqui que também tem essas aletas aqui atrás do volante, coloca uma marcha para cima. Esse carro aqui são 6 marchas. Eu estou a 40 km por hora, não tem nenhum carro na minha frente, está tranquilo aqui esse trecho. E estou de 5ª marcha. Mais do que o suficiente para eu atingir essa velocidade e também a velocidade máxima permitida aqui nessa via. Uma outra coisa muito bacana embarcada nas tecnologias dos carros de hoje são os computadores de bordo. A maioria dos computadores de bordo tem uma função que chama consumo instantâneo. E o que essa função faz? Ela te informa no exato momento o consumo de combustível do seu carro, tá? Então, se você está acelerando muito, ele vai ficar marcando que o consumo está alto. Então, por exemplo, se eu quero melhorar o meu consumo de combustível, eu acelero pouco e vou acompanhando aqui no computador de bordo, aqui no consumo instantâneo, se a minha aceleração está boa, se o consumo está bom. E através desse consumo instantâneo, se você conseguir manter um consumo baixo de combustível, né, em relação à velocidade que você tiver, quanto mais você fizer isso, no momento que você está dirigindo aqui, fiscalizando esse computador de bordo, a sua média de consumo vai melhorar bastante e isso, lógico, vai trazer uma melhora no consumo de combustível do seu carro. E o seu bolso, tenho certeza que ele vai te agradecer. Segunda dica, calibre os pneus. Bom, o ideal seria você conferir a calibragem dos pneus uma vez por semana ou até no máximo de 15 em 15 dias. Por quê? O pneu descalibrado, o pneu mais murcho, ele tende a dar mais aderência no asfalto. Ou seja, você tem que acelerar mais para que o carro saia do lugar.
ande com o carro sempre calibrado, né, e use a especificação que está no seu carro. Use a calibragem que está no seu carro. O pneu calibrado vai te fazer economizar combustível. Saiu de casa, passa no posto de combustível, ou na sua oficina que você já tem um costume de ir, ou numa concessionária, ou num borracheiro, um amigo seu. Vai te tomar, sei lá, 2 minutos, vai sujar um pouquinho a ponta dos seus dedos, mas você vai ver que o bolso vai agradecer. Dica número 3, antecipe o fluxo. Como assim, Eduardo? Antecipe o fluxo. Se você está andando aqui numa via como essa, e lá na frente o sinal já está amarelou, já está vermelho, tira o pé do acelerador. Enquanto você estiver acelerando, o carro vai estar consumindo combustível. Então já alivia o pé, deixa o carro ir, sem desengrenar a marcha, sem desengatar nenhuma marcha, tá? Deixa o carro ir engatado. Ah, mas se botar na banguela não é melhor? Alguns conhecem como banguela, outros conhecem como ponto morto. O que acontece, gente? Hoje, os carros com injeção eletrônica, se você tira o pé do acelerador e ele continua em movimento com a marcha engatada, ele corta o combustível. E esse sistema funciona como? Se você tira o pé do acelerador, por exemplo, numa descida, com o carro engrenado, o sistema ele identifica o quê? Esse motor não precisa de combustível, porque ele está funcionando com a força da roda, e não com a força do motor. Então ele faz o quê? Corta a injeção de combustível no motor. Então se você pegou uma descida mais longa, né, e com receio porque o giro está subindo, mas você não está acelerando, não tem importância, o consumo de combustível não está acontecendo. E quer saber se isso que eu estou falando realmente funciona? Lembra da dica do computador de bordo do consumo instantâneo? Faz esse teste. Pega uma descida, ou pega um trânsito mais livre, tira o pé do acelerador, né, nessa descida com o carro engatado, você vai ver como o seu consumo instantâneo vai ter momentos que vai chegar na economia máxima. Quarta dica: elimine o peso morto que está no seu carro. E o que é esse peso morto? Às vezes você precisa carregar no seu carro uma ferramenta específica, pesada, para fazer um determinado trabalho, né, para um cliente. Mas você só vai nesse cliente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E esse equipamento é pesado, então não tem por que você carregar esse equipamento todo dia no seu carro. Se você carregar ele todo dia no seu carro, você vai estar consumindo combustível a mais do que o necessário. E isso é um peso morto. Aquela mala cheia de roupa, cheia de sapato, você carrega para cima e para baixo para não ser pego desprevenido. É um peso morto. Então deixe para carregar o que você precisa carregar de pesado no dia que você tiver que fazer aquela tal coisa. Quinta e última dica: mantenha a manutenção em dia. É essencial que a manutenção do carro esteja em dia. Vamos começar explicando, por exemplo, as velas. Passou o tempo de troca, ela vai perdendo a capacidade de fazer a queima de combustível com o tempo. Isso faz o quê? Com que o carro fique mais fraco e você acelere mais. O filtro de ar do motor, também é a mesma coisa. Passou a validade, passou o tempo de KM para a troca, ele vai obstruindo a passagem de ar, o carro vai ficando mais fraco e, consequentemente, você acelera mais. Então, a manutenção em dia, né, a manutenção preventiva, manutenção periódica do seu carro em dia, ela é essencial para que o consumo de combustível também seja bom. Bom, pessoal, com esse visual aqui da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, eu vou me despedindo de vocês. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima.